Olá, olá, pessoal. Estamos juntos e juntas para mais um episódio do podcast Entre Elas e hoje estamos aqui com a Priscila Simonato para falar sobre direito previdenciário. Como vocês já sabem, estão acostumados, o tom do podcast é bastante informal, é uma conversa, e nós vamos conversar sobre perspectivas das mulheres do direito previdenciário, olhando para o passado, olhando para as conquistas que nós já temos no presente, e fazendo algumas indagações sobre o futuro, o que nós ainda temos para conquistar. Priscila, muito obrigada por ter topado estar aqui conosco para esse episódio. E a Priscila Simonato é doutora e mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, é advogada e é professora da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. E conosco também a Evelyn, aqui sempre no podcast, nos prestigiando com suas indagações, seus insights. Evelyn, a palavra é sua. Muito obrigada, Bianca. E como já é de tradição aqui do nosso podcast, do Entre Elas, Priscila, nós gostaríamos de saber um pouquinho da sua trajetória e principalmente da escolha pela área do direito previdenciário. Haja vista que vamos dizer que a área do direito previdenciário não é uma das mais famosas, né? Principalmente em sedes de graduação, e podemos observar aí pela sua trajetória, pelo seu currículo, o quanto você gosta e o quanto você se especializou nessa área. Então, a gente gostaria de saber o porquê do direito previdenciário. Olá a todas as pessoas aqui presentes que estão nos ouvindo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente o convite, Bianca e Evelyn, para participar desse projeto tão bacana de ouvir mulheres do direito, para falar sobre direito. E essa sua pergunta, Evelyn, é uma pergunta que sempre me indaga. Como assim? Por que você escolheu o direito previdenciário? Já que o direito previdenciário, agora que nós estamos vendo a exigência dele no exame de ordem, agora que ele acabou se popularizando um pouquinho mais, e eu já estou no direito previdenciário há um tempinho, já estou no direito previdenciário há um tempinho. Eu brinco que eu não sei se foi o direito previdenciário que me escolheu ou eu que escolhi o direito previdenciário, porque eu comecei a fazer estágio na área, né, num escritório de advocacia que trabalhava com direito previdenciário, e nunca tinha estudado na faculdade essa área, não conhecia essa área do direito, e simplesmente me apaixonei. E o que me chamou muito a atenção foi o fato desta área ser uma área social. O direito previdenciário, posso dizer que quando conseguimos entregar ali a prestação previdenciária, a gente consegue ter a concretização da dignidade da pessoa humana. Trazendo aqui numa linguagem jurídica, é isso. Quando a gente ouve o cliente dizendo, nossa, agora sim, agora eu vou conseguir dar uma vida digna para minha família, agora sim eu vou conseguir ter uma casa, ter o que comer. Então, o direito previdenciário é isso. A gente protege uma família, a gente concretiza esse direito tão fundamental que é a dignidade da pessoa humana. Né? Então, foi essa a minha escolha pelo direito previdenciário. É uma área que me encanta muito por ter essa entrega, né? Por ter essa aproximação com as pessoas. Né? É uma área que abraça as pessoas, por isso que me encanta bastante. Brida, é muito lindo ver você falando sobre isso e ver o brilho no seu olho para falar do direito previdenciário. Te conheço já há alguns anos, né, dentro da docência do direito previdenciário. Posso confirmar que realmente essa paixão está na sala de aula, está nos seus alunos, está na sua prática da advocacia. E aí, trazendo para a relação da mulher no direito previdenciário, gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre a evolução histórica da proteção da mulher diante do direito previdenciário, o que nós já conquistamos e qual foi o custo disso. Bianca, essa sua pergunta vai muito ao encontro. Dentro do direito previdenciário, nós temos diversos benefícios previdenciários, e dentre eles, um benefício que eu estudo bastante, que foi objeto da minha pesquisa no mestrado, doutorado, que é o benefício de pensão por morte. E aqui, para fazer um recorte, para nós não irmos tão longe no passado, mas fazer um recorte com a Constituição de 88, da legislação que estava em vigor à época da promulgação da Constituição de 1988, que era a LOPS, que é a Lei Orgânica da Previdência Social.
E nós vemos que essa lei era uma lei que buscava uma proteção da mulher, mas via a proteção da mulher muito em razão do homem. O que eu quero dizer com isso? Nós tínhamos ali benefício de pensão por morte que era pago somente às mulheres. Por quê? Ali em 1960, nós tínhamos o quê? As mulheres que cuidavam da casa, as mulheres não estavam incluídas no mercado de trabalho, então quem trabalhava, quem estava incluído no mercado de trabalho, quem contribuía para a Previdência Social era o homem. A mulher, a realidade que nós tínhamos ali atrás, era aquela realidade que a mulher, se ela trabalhasse, quando ela casava, ela parava de trabalhar, então ela nunca conseguiria atingir o tempo de contribuição necessário para almejar uma aposentadoria por tempo de contribuição, almejar uma aposentadoria por idade. Então, nós tínhamos proteção da mulher, mas a proteção era muito mais ligada à questão da inclusão do homem no mercado de trabalho, que gerava esse benefício a ela, e nós tínhamos ali a proteção da maternidade, a concessão do benefício de salário maternidade. A preocupação da Previdência com a mulher, ali atrás, era essa. Realidade que mudou e vem mudando depois da Constituição de 88, tanto é que após a Constituição de 88, nós tivemos uma outra legislação, que é a legislação hoje que está em vigor, que é a Lei 8.213, de 91, que, claro, que com diversos remendos, a lei original é totalmente diferente do que nós temos hoje na prática, mas ali atrás nós tínhamos essa visão do direito previdenciário para a mulher como a mulher que não trabalhava, a mulher que ficava em casa e precisava ter a proteção social que era vinda do seu marido, né? E era somente do marido, depois que começou a reconhecer a questão da figura dos companheiros e a mulher começou a ter mais proteção social. Curioso essa perspectiva, então o casamento como um passo necessário e obrigatório na vida da mulher, senão ela não teria proteção alguma, né, antes desse marco da Constituição de 88. Exatamente, e as mulheres não tinha muito, né, ainda que não casasse, ainda que a mulher não casasse, muitas vezes a figura da mulher era de cuidar de alguém da família. A mulher sempre teve esse papel, né, de cuidar de alguém da família. Uhum. E ela acabava ficando sem proteção social. E isso são números. São poucas as mulheres, se comparadas com os homens, que recebem hoje a aposentadoria que chamamos de tempo de contribuição, aposentadoria por tempo de contribuição. Porque hoje quem está se aposentando são pessoas que começaram a trabalhar ali 30, 35 anos atrás, né? Então, nós ainda temos esse reflexo do que era a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Eu iria perguntar justamente isso, né? Parece que, como em outras, ou em quase todas as searas do direito, a mulher ela tem um delay para virar sujeito de direito, né? É como se ela fosse um acessório mesmo, né? Um acessório do homem, e aí ela consegue alguma medida protetiva. E aí, nesse sentido, como eu acho que bem você já mostrou aqui, até hoje a gente sofre esses reflexos. Então, hoje ainda há esse desnível de mulheres aposentadas em relação aos homens. É muito? Você tem isso em porcentagem, só para a gente ter uma noção? Eu tenho isso em porcentagem, Evelyn. Eu fiz essa pesquisa para ver a questão do benefício de pensão por morte. E até acabo tendo um vício quando eu falo desse benefício, porque eu uso muito as mulheres que recebem pensão por morte, e eu sempre justifico. Eu uso as mulheres que recebem pensão por morte porque 85% dos beneficiários da pensão por morte são mulheres. Aí me perguntam, por que o homem morre antes que a mulher? Não, não é porque o homem morre antes que a mulher. É porque a mulher, ela não está inserida no mercado de trabalho, e quando ela morre, ela não gera concessão de benefício previdenciário para o homem. A gente vê o inverso. Então, a gente vê os homens gerando benefícios de pensão por morte para as mulheres porque eles estão inseridos no mercado de trabalho. E eu vejo isso muito claro também na minha prática da advocacia. A gente tem hoje a figura do planejamento previdenciário, que é planejar o futuro da sua aposentadoria. Quando vem um casal no escritório fazer esse planejamento previdenciário, o que a gente vê é o homem falando, não, eu vou fazer o meu, então,
como eu não tenho dinheiro para pagar os dois, eu vou fazer o meu e o seu a gente pensa para depois. Sempre a mulher em segundo plano, né? Então, veja, quem recebe pensão por morte, a maioria é mulher. E tempo de contribuição, quem recebe mais aposentadoria por tempo de contribuição é o homem. A aposentadoria que é concedida para a mulher é a aposentadoria por idade, porque a aposentadoria por idade, ela exige menos tempo de contribuição. E a mulher, em razão da maternidade, em razão do casamento, ela acaba saindo do mercado de trabalho e não consegue atingir o tempo de contribuição necessário para uma aposentadoria por tempo de contribuição. E, Priscila, se a gente for pensar hoje, né, olhando para a situação hoje, quais seriam os pontos de cuidado que chamam a sua atenção para a geração que eu colocaria no final dos 20, 30, 40 anos, não pensando naqueles que já conseguiram a aposentadoria? Como está a situação da mulher diante dos benefícios, os direitos que o direito previdenciário estabelece? Veja só, nós tivemos recentemente a emenda constitucional, que é a 103 de 2019, que é chamada de reforma da Previdência, e essa emenda já trouxe um impacto no direito das mulheres, porque aumentou a idade da aposentadoria para as mulheres. Antes da emenda, a aposentadoria por idade do homem era aos 65 anos, da mulher aos 60, e pós-emenda constitucional, essa idade da mulher aumentou. Do homem manteve em 65, mas da mulher aumentou para 62. Isso fruto da inclusão da mulher no mercado de trabalho. Nós não temos ainda a igualdade tão almejada. O mundo ideal seria eu falar para vocês aqui, olha, não temos diferença, a mulher e o homem se aposentam aos 65 anos de idade, tudo certo, porque os dois conseguem se manter no mercado de trabalho. Mas, no presente, ainda nós temos essa desigualdade muito forte, nós temos essa desigualdade muito evidente. Tanto é que a reforma de 2019 ainda trouxe uma diferença de idade e tempo de contribuição para homem e para mulher. Então, nós temos ainda essa diferença. Qual a justificativa teórica para manter essa diferença em 2019? A justificativa teórica é a não inclusão da mulher no mercado de trabalho por questões ainda culturais, sociais, históricas, biológicas. Vamos trazer esses dados aqui para vocês. Questões biológicas. A mulher que gera uma criança e muitas vezes essa mulher que é responsável por essa criança nos primeiros anos de vida. Temos ali a questão do aleitamento materno, temos ali a questão da primeira infância, que vai até os 6 anos de idade, da importância de se criar esses laços com a família, e quem acaba assumindo essa situação é a mulher. Então, muitas vezes, a mulher acaba ela se retirando do mercado de trabalho, ainda existe essa realidade, a mulher se retira do mercado de trabalho, por quê? Porque ela ganha menos que o homem. Então, a família, quando faz ali o seu orçamento familiar, percebe que é melhor a mulher se retirar do mercado de trabalho do que ela ficar no mercado de trabalho e a família ter um custo com educação, ter custo com o cuidador para essa criança. Então, em razão dessa questão biológica do aleitamento, desse cuidado, é uma dos argumentos para manter ainda essa diferença de idade. A gente tem aqui questões culturais, ainda existe aquele estigma de profissão de homem e de profissão de mulher, ainda existe aquele estigma do que a mulher pode exercer, qual é a profissão da mulher. A gente sabe que isso é inaceitável na sociedade que vivemos hoje, mas ainda existe esse estigma, e nós vemos muitas vezes as mulheres dedicadas às tarefas manuais, as mulheres dedicadas a tarefas que sejam ligadas a cuidar de outra pessoa. E aqui a gente traz a figura do empregado doméstico, que muitas vezes a gente acaba até se utilizando a palavra empregada doméstica, quando é empregado doméstico, mas por vício aqui a gente, na verdade nem por vício, né, mas por ser a quantidade de mulheres inseridas nesse mercado muito maior do que os homens, a gente acaba, né,
utilizando empregada doméstica. Então, ainda nós temos um reflexo ali de trás, de desigualdades salariais, que tudo reflete, então, na questão do tempo de contribuição e da idade entre homem e mulher para a aposentadoria. A título, né, de curiosidade, e também para ficar aqui para os nossos ouvintes, por tempo de contribuição, qual que é a diferença de tempo de contribuição para mulher e para homem? A emenda constitucional, Evelyn, para aqueles que ingressaram depois da emenda, hoje nós temos uma aposentadoria programada, ela é chamada de aposentadoria programada. O homem se aposenta com 65 anos de idade e 20 anos de contribuição, e a mulher se aposenta com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. 5 anos a menos. Por quê? Quando foi criada ali a PEC, que originou a emenda constitucional, viu que a mulher não conseguiria se manter no mercado de trabalho pelo mesmo tempo que o homem. Então, existe uma diferença de 5 anos de contribuição e temos uma diferença de idade de 3 anos, né? 3 anos de idade, 62 para 65. Ainda existe essa diferença na época que estamos vivendo ainda. E Priscila, essa é a realidade brasileira, né? E infelizmente, numa perspectiva comparada, a gente sabe que talvez não haja tantas diferenças, mas o que você pode trazer para a gente de avanço no sentido de outras legislações em que a mulher talvez seja um pouco mais amparada nessa parte previdenciária? Porque é muito triste, né? Eu acho assim, quando você fala do casal chegar no seu escritório e fazer esse planejamento previdenciário, quando a gente pensa assim, né, nas figuras femininas, familiares, né, então talvez que são frutos do meio delas, né, em que o marido tomasse ali à frente e falaria, não, que é bem o que você disse, né? Eu vou cuidar do meu planejamento e depois a gente vai ver o seu. Mas me assusta um pouco quando você diz, e talvez esses casais que chegam aí no seu escritório estejam aqui na nossa geração, em que essa atitude ainda continua e a mulher provavelmente não verbaliza nada, né? Então, o que você propõe, né, de ajuda para mudança, porque a mulher ela precisa se conscientizar de que ela precisa ter esse planejamento previdenciário e isso não pode ficar na mão do marido dela, né? E o que você tem aí para apontar para a gente de perspectiva comparada de legislações que tragam um pouco mais dessa proteção previdenciária para a figura da mulher? Vamos lá. Questão da proteção da mulher, nós tivemos alguns avanços, claro, com relação à proteção da mulher na legislação nacional. O próprio salário maternidade é um benefício que é devido à mulher, mas que hoje também pode ser devido ao homem em algumas situações, porque nós temos a questão da família, dos filhos adotivos, que hoje são amparados também, que geram a possibilidade de concessão do salário maternidade. E se nós temos um casal de mulheres, uma delas terá proteção desse salário maternidade, se nós temos um casal de homens, um deles terá a proteção desse salário maternidade. Então, traz alguns avanços quando a gente fala aqui de igualdade de gênero, né? Traz alguns avanços de igualdade de gênero. A preocupação aqui com essas gerações, dessas mulheres que não se preocupam com o seu direito previdenciário, importante trazer isso muito claro, que a gente usa muito essa frase, né? A mulher pode estar onde ela quiser, né? Se a mulher quer trabalhar, ela vai trabalhar. Se a mulher quer cuidar dos filhos, ficar em casa, ela vai cuidar dos filhos e ficar em casa. A decisão cabe dela. E se nós temos uma mulher que ela quer cuidar dos filhos, quer ficar em casa, ela fez essa opção de vida dela, ela tem que pensar que ainda assim ela tem que buscar uma proteção previdenciária. E é possível ela buscar essa proteção previdenciária. Ainda que ela não trabalhe, ainda que ela não esteja inserida no mercado de trabalho, ela pode contribuir para a Previdência Social como segurado facultativo. E aí ela vai ter um direito, uma aposentadoria ali no futuro. A gente não sabe qual que é o futuro dessa mulher, a gente não sabe o que vai acontecer com ela, né? A gente não sabe
como que vai continuar sendo a família dela, né? E a gente poderia até trazer aqui questões de mulheres vítimas de violência doméstica. Nós tivemos um avanço na legislação com relação a isso. A Lei Maria da Penha, que todo mundo pensa que é uma lei que só traz a questão criminal, ela traz lá no artigo 9º uma proteção previdenciária, traz que a mulher que foi vítima de violência doméstica, ela pode ter o seu contrato de trabalho suspenso e durante a suspensão poderia ser concedido um benefício previdenciário. Então, nós tivemos alguns avanços. E quando comparamos o nosso direito brasileiro e vemos a legislação de outros países, a gente vê que ainda estamos distantes de algumas realidades e muito se diz respeito à questão da proteção à maternidade. Porque a legislação brasileira, quando a gente fala em filhos biológicos, ela coloca na mulher a carga de cuidar dos filhos. É a mulher que tem que ser responsável pelo cuidado dos filhos. A legislação traz isso. Olha, o salário maternidade para a mãe biológica vai ser concedido para a mãe. Se a mãe morrer, o pai pode ter direito. É isso. A legislação previdenciária traz isso. Se nós olhamos legislações de outros países, e aqui eu posso trazer como exemplo para vocês a Alemanha, existe a possibilidade de escolha de quem vai cuidar do filho, se vai ser o homem ou se vai ser a mulher. O casal pode escolher, então, quem vai cuidar desse filho, né? Então, isso acaba refletindo muito, quando a gente fala dessa questão previdenciária, a gente tem um reflexo muito grande na própria inclusão da mulher no mercado de trabalho. A mulher em idade fértil, a mulher que acabou de casar, né, ela acaba sendo discriminada numa contratação, porque é uma mulher que corre o risco de você estar com ela ali há 2 meses e no mês seguinte ela te dar a notícia que está grávida, então daqui 9 meses você vai ter que substituí-la temporariamente e você, pensando com cabeça de empregador, terá um prejuízo em razão disso, né? Então, a gente precisa buscar igualdades para que a mulher tenha proteção previdenciária, e a gente só consegue ter essa proteção previdenciária se a gente conseguir ter essa inclusão da mulher no mercado de trabalho com as mesmas igualdades de condição do homem. Aí sim, a gente vai conseguir ter um direito previdenciário sendo concedido de forma igual. E aí é o ápice da nossa conquista. Eu tenho falado muito aqui também, e eu penso que cabe aqui falarmos sobre isso, porque nós estamos falando de mulheres, a gente tem que falar também do transexual, e eu falo, né, que quando a gente discute da aposentadoria do transexual, a gente fica assim, mas biologicamente ele é homem, mas ela se identifica como uma mulher, biologicamente mulher, mas ele se identifica como homem, como que fica a concessão da aposentadoria? Veja que a gente só tem essa discussão porque ainda nós temos diferença de gênero na concessão do benefício. Quando não tivermos mais diferenças entre homem e mulher, tanto faz se é transexual ou se não é, vai ser concedido da mesma forma, né, esse benefício previdenciário. Então, estamos caminhando a passos curtos, devagar, para conseguir uma concretização ainda da igualdade entre homem e mulher aqui no direito previdenciário, mas aos poucos a legislação vai se adequando e trazendo uma proteção maior à mulher. Priscila, uma pergunta, é a sua percepção, em razão da sua experiência com direito previdenciário, advocacia no direito previdenciário, e também você foi presidente do IAP, né, do Instituto dos Advogados Previdenciários. Temos maturidade para essa discussão no âmbito legislativo no Brasil? Imagino que não, né, se em 2019 a gente ainda está fazendo uma emenda mantendo a dualidade, as diferenças entre os gêneros. E quando será, e aqui bem um exercício de futurologia, bola de cristal, quando será que a gente vai alcançar esse ponto de, como você comparou com a Alemanha, para o casal decidir, para as pessoas decidirem quem vai cuidar do filho e até dividir o período de licença em razão de um filho, né? A sua pergunta, Bianca, me fez refletir sobre uma questão muito importante, até você colocou aqui que eu sou presidente do
é o Instituto dos Advogados Previdenciários. E o que é muito curioso, no direito previdenciário, nós somos maioria, as mulheres são maioria, nós temos os congressos previdenciários, raramente nós vemos homens estudando direito previdenciário, são pouquíssimos homens. Eu falo que no direito previdenciário, aquela discussão que nós temos de congressos, de ter igualdade de gênero dos palestrantes, no direito previdenciário nós conseguimos isso facilmente, nós temos muitas mulheres atuando no direito previdenciário, muitas estudiosas do direito previdenciário, talvez por ser uma área social. Mas quando nós partimos para o legislativo, ainda nós temos quem no poder legislativo? Nós temos pouquíssimas mulheres no poder legislativo. Poucas mulheres, muitos homens que não conseguem ter essa visão da dupla jornada da mulher, da dificuldade que a mulher tem para a inclusão no mercado de trabalho. Então, vejo que ainda é algo muito distante de conseguirmos. É algo muito distante. Nós vamos conseguir ter uma igualdade entre homem e mulher em tempos aqui, acredito que, espero que eu veja, bem velhinho, mas vejo que nos próximos 30, 40 anos ainda nós não conseguiremos chegar nessa concretização. Veja, nós temos esse tempo diferenciado, essa idade diferenciada desde 1960. Nós tivemos a modificação agora em 2019. Então, até conseguirmos ter essa alteração, essa igualdade, ainda vai demorar bastante. Bom, acho que a sua fala deixa bastante claro, né, para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte que estuda direito, ou que é um recém-formado em direito, que o direito previdenciário precisa de muitas pessoas e de gerações novas com ânimo, tem bastante espaço para mudança legislativa e para pessoas empenhadas em ver essa transformação social que fez e faz seus olhos brilharem até hoje, né, Priscila? Sem dúvida alguma. E a nossa esperança está nessa nova geração. E eu, como professora de graduação, fico muito contente. Até tive agora a escolha, né, dos orientandos do TCC, e fiquei muito surpresa com o interesse dos alunos com o direito previdenciário. E muitas das questões que eles trazem no direito previdenciário é justamente essa questão de gênero, essa questão das atualidades da nossa sociedade, da mudança na nossa sociedade, da questão da tecnologia. Então, o futuro está na mão desses novos estudiosos de direito previdenciário que, sem dúvida alguma, podem fazer toda a diferença no futuro para que os nossos filhos, né, tenham uma proteção muito maior e melhor do que nós tivemos. Perfeito. Pri, chamando de Pri, né, a gente numa conversa informal. Chama de Priscila, eu acho que tá brava comigo, então é assim Pri é o mesmo. padrão. Para manter o padrão. Melhor Sim. assim. Evelyn. Nossa, Priscila, eu acho que eu só tenho que agradecer. Sempre é muito bom receber convidadas assim tão apaixonadas pelas áreas que escolheram e principalmente acho que você nos encantou dizendo que o seu amor é pela dignidade da pessoa humana, né? E nesse sentido eu acho que o direito previdenciário ainda tem bastante para evoluir na dignidade da pessoa da mulher, né? Mas como direito é ciência social, né, a gente precisa ver a evolução da sociedade e, nesse sentido, não adianta, somos mulheres, mas a gente não pode negar a realidade, mas a gente pode ter muita esperança e felicidade em ter operadoras como você. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E só para finalizar rapidamente aqui, o assunto é tão importante, tão complexo, que há 2 anos coordenei um livro, juntamente com a professora Adriane Bramante, sobre direito previdenciário das mulheres. Nós tivemos só mulheres escrevendo esse livro, cada uma com seu benefício, trazendo as dificuldades das mulheres em obter os benefícios previdenciários. Então, precisamos falar muito sobre o assunto, né? Precisamos discutir muito sobre o assunto. Então, agradeço a oportunidade de ter aberto a mim o podcast e parabenizo pela iniciativa
que vocês tiveram, de trazer mulheres para falar sobre as suas respectivas áreas. Parabéns mesmo pela iniciativa. Obrigada, Pri. Pri, 2 perguntas. Qual a editora do livro? Porque aí quem estiver nos ouvindo pode procurar e continuar, né, se tiver interesse na área. E uma forma de te contatar, né, o seu usuário numa rede social, que você prefira que o contato ocorra por lá, para quem eventualmente queira se debruçar sobre esse tema tão interessante. Tá ótimo. O livro é publicado pela editora Juruá, então, o Direito Previdenciário das Mulheres, editora Juruá. Se colocar o meu nome ali no site da editora, que é Priscila, com SC e 2 L's, Simonato, né? Priscila com SC e 2 L's, Simonato, que também é a minha rede social, meu Instagram. Vocês conseguem me localizar por lá. E trago bastante conteúdo previdenciário e muito conteúdo ligado a esse assunto que eu gosto muito de estudar, que é o direito previdenciário das mulheres. Muito, muito obrigada, Pri, a nossa ouvinte que ficou aqui até o final. Obrigada e até o próximo episódio. Evelyn, um prazer conversar com você novamente. Obrigada, pessoal.